Gravar esse vídeo especialmente para quem tem um negócio local, um negócio físico. Agora, quem não tem, vai perceber que vai poder se beneficiar muito do que eu vou falar por aqui. O que é um negócio local, para não ficar dúvida? É um negócio em que as pessoas precisam chegar até ele, ok? Então, um estabelecimento físico. E isso é para quem vai fazer anúncios no Facebook. Olha, vem aqui comigo, para que você entenda como é que você pode chegar, onde é que você pode chegar. Eu vou explorar algumas coisas aqui com você. Primeira coisa aqui, não, eu não vou entrar aqui em estratégia de campanha, eu quero falar mais sobre as possibilidades de segmentar o público. Então vamos lá, vou criar um anúncio de envolvimento. Hoje 2019, o ano dia 5, mês 5, dia 21, simplesmente porque eu tenho essa mania de colocar ano, mês e dia, que isso me ajuda depois a filtrar, na verdade, a colocar em ordem os meus anúncios. Aqui é que interessa pra gente. Vem comigo para que você entenda isso. Deixa a internet carregar. Então, olha só, aqui é o local. Aqui é o local. É só você clicar aqui na esquerda no público, se não aparecer aqui direto, em que você vai selecionar quem são as pessoas que vão receber o seu anúncio. Se você não fizer nada, se deixar do jeito que está aqui no padrão, você vai perceber ali que ele está mostrando uma estimativa de 120 milhões de pessoas. Agora, lembrando, estou falando sobre local físico. Então, eu vou pegar aqui o exemplo da academia da Estúdio Fitness Só 2 em São José dos Campos. Eu poderia simplesmente colocar São José dos Campos. Poderia até diminuir o raio por aqui. E ainda estamos falando com 760 mil pessoas. Naturalmente, se estou falando de uma academia local, faz muito mais sentido eu olhar para o endereço dela, em vez de olhar para toda a cidade. Lá na Avenida Andrômeda 753, no satélite, e ainda assim, se eu não mudar mais nada, mudar mais nada quer dizer o seguinte, pegar todas as pessoas acima de 18 anos, estou falando ainda com 680 mil pessoas, até porque eu estou falando de abranger um raio de 16 quilômetros. Então vamos lá, para uma academia, vamos explorar, como eu falei por aqui, isso. Vamos colocar ali 2 quilômetros, vamos ter uma ideia? Estamos falando com 130 mil pessoas. De repente 2 quilômetros é pouco. Poderia falar em 5 quilômetros, talvez até 10 quilômetros dali. Depende muito do local, isso aqui não tem certo ou errado. Vai depender muito de como é a sua cidade, vai depender muito de existir, de repente, um... Vamos pensar que poderia existir um shopping center aqui nessa região, a 7 quilômetros dali. De repente pode ser vantajoso você atingir esse público também. Então, primeiro ponto que eu quero que você veja aqui, eu não preciso ficar só na cidade. Você pode colocar um endereço dentro dessa cidade. E aí você pode selecionar o raio, quantos quilômetros além do ponto que você colocou. E aí, agora vamos explorar algumas outras coisas por aqui. Espera aí que tirei do zoom sem querer, apesar que isso não vai importar muito pra gente. Aí vamos pensar que nesse caso é uma academia, e de novo, isso você vai ter que levar para o seu negócio. Eu vou pensar aqui que de repente o público-alvo vai de 25 a 40 anos. Quer dizer que não é que não serve para outros públicos? Claro que serve, mas você tem que pensar na hora de fazer um anúncio, tem que pensar no seguinte, que você inclusive vai criar um conteúdo específico para cada tipo de público. Então, de repente, pode ser interessante você pegar um dos 25 aos 30 anos. Só. Aí você vai escrever para aquelas pessoas. E aí você vai pegar outro anúncio, você vai criar outro anúncio para as pessoas ali dos 30 aos 35, dos 30 aos 34, 33, não sei, você vai pensar no seu negócio, na característica do seu público. Só quero que você entenda que você tem diversas possibilidades por aqui, além aqui do endereço. Agora vamos lá. E do mesmo jeito que eu poderia falar só com homem, só com mulher, e sempre de olho. Apesar disso aqui não ser exato, e de às vezes dar alguns erros, normal, mas você tem uma estimativa da quantidade de pessoas. Mas vamos colocar todo mundo aqui, quero te mostrar uma outra coisa. Além do local, você
vai usar os interesses. Se você não viu os meus conteúdos em que eu falo sobre os 3 tipos de público, P1, P2 e P3, o seu público, o P1 que está, o público que está perto de você, a sua base, que na verdade já conhece seu conteúdo, já conhece você, já conhece sua empresa, já acompanha aquilo que você tem. O público 3, que é aquele público que está lá longe, que ainda não sabe nada, não conhece você. E o público 2, que é o público gerado do seu público 1, com as mesmas características. Aqui não dá tempo de falar disso, mas se você não conhece, me pergunta ou faz uma busca, ou no meu blog ou nas minhas redes sociais, que vale muito a pena. Vale muito a pena. Se você tiver P1, quantidade do público 1, seu público de base, público que te acompanha, nesse caso aqui próximo de você, você aumenta muito a sua chance de sucesso. Agora vamos lá, que o intuito aqui é falar sobre essa segmentação. O que mais eu posso colocar aqui? Então, é uma academia, vamos pensar em uma palavra aqui, fitness. Fitness, eu não quero alguém que tenha o cargo de fitness trainer, nem fitness manager, eu quero, pelo contrário, eu quero alguém que tenha interesse, nesse caso aqui interessa, muscle and fitness, ok? Isso vai variar demais de acordo com o nicho, você vai ter uma série de coisas aqui na sua área, enfim, explora esse negócio, explora esse negócio. O que a gente está vendo aqui agora? Que eu tenho um alcance potencial de 7.600 pessoas. Vamos ver se isso muda de acordo com... Não, o que vai mudar é o alcance aqui embaixo. A possibilidade de alcançar essa quantidade de pessoas é que muda de acordo com o valor que você coloca por dia. Então, voltando por lá. Agora, a dica de agora é o seguinte, você escolheu um interesse, você pode escolher algum outro interesse, clica sempre aqui em sugestões, essa é uma das melhores ferramentas. De acordo com o interesse ou os interesses que você já escolheu, ele vai sugerir para você outros. Aqui, exemplos ótimos. Quero pessoas que se interessam por condicionamento físico, quero pessoas que se interessam por exercício físico, que eu escolhi, o condicionamento físico, de repente por qualidade de vida, cuidado pessoal, enfim, tem uma série de coisas aqui. Não quer dizer que você tenha que colocar um monte. Fica de olho não só na quantidade, como na característica das pessoas. Nesse exemplo, vamos usar isso aqui como um exemplo bom. De repente a pessoa que quer ganhar massa muscular, de repente não, com certeza absoluta. É diferente o assunto, o jeito que você vai falar com ela, quando se compara à pessoa que quer emagrecer, por exemplo. Ambas podem ser clientes da academia, do estúdio, nesse caso. Agora, você vai decidir, ou você coloca todas num lugar só, e depois você vai criar o seu anúncio, que está aqui no próximo passo, falando de uma maneira genérica, ou você vai colocar separadas e falando de uma maneira bem específica. Eu recomendo que você fale de uma maneira específica. Mas o ponto aqui agora, relembrando ou reiterando, clica em sugestões. Você vai perceber que sempre vai ter uma série de coisas por lá. De repente, você vai pegar a pessoa que está interessada em corrida, ou vai colocar separado, ou vai colocar aqui junto. E novamente, estou aqui olhando. Vamos lá, vamos rever nossa segmentação. As pessoas que estão a até 5 km, poderia ser 10, vamos ver a diferença que dá, do endereço do estúdio, que estão entre 25 e 40 anos, eu poderia falar só com as mulheres, um determinado anúncio, depois eu faço uma cópia e falo só com homens. 82 mil mulheres, 53 mil homens, que têm interesse por esses, ou tem esses interesses por aqui. Então, lembrando novamente, sempre clique em sugestões. Só um detalhe antes de acabar esse vídeo, você sempre pode excluir pessoas. Por exemplo, vamos supor que você queira excluir, vamos pegar uma situação aqui. De repente eu quero excluir as pessoas que têm o cargo de fitness trainer. Eu quero excluir as pessoas que têm, vamos ver algum outro por aqui, de repente uma determinada característica, enfim, só que para que você entenda que você não somente tem a opção de incluir pessoas, como você pode excluir pessoas. Então, certamente, um fitness trainer vai ter interesse em condicionamento físico, em exercício físico, mas nesse caso você não quer que mostre os seus anúncios para ele, para a pessoa que tem o cargo de fitness trainer. Você pode usar isso de diversas maneiras. Enfim, espero ter demonstrado por aqui algumas coisas que podem servir para o seu negócio local, negócio físico, em qualquer cidade. Coloca um endereço, coloca um raio que faça sentido para você, escolha os interesses, separe os interesses e depois crie
conteúdos diferenciados para cada um desses públicos. Lembrando, você vai terminar isso, você vai salvar, você pode fazer cópias e depois ir alterando por aqui. Espero que tenha sido útil e até o próximo conteúdo.